O som era discreto, mas na quietude absoluta da madrugada, ele perfurou o silêncio como um bisturi afiado. Não era o vento chicoteando a cerca, nem o rangido melancólico de uma árvore velha. Era um som metálico, cavando, ritmado, pesado, um clunk, clunk, clunk que irradiava diretamente do quintal dos Silas, meu vizinho, e que fez o pelo da minha nuca eriçar de imediato, chamando minha atenção para algo profundamente fora de lugar. Eu estava tentando ler um romance particularmente maçante, a única maneira que eu havia descoberto para forçar meus olhos a fecharem depois de uma noite de insônia crônica. O relógio digital no criado mudo marcava 3h17 da manhã, aquela hora morta, limítrofe, em que o mundo parece estar suspenso, e qualquer atividade humana soa aberrante, quase violenta, contra a natureza do sono. Deslizei para fora da cama, sentindo o ar frio da janela se chocar contra a minha pele, e me arrastei até o vidro, espiando por entre as frestas das venezianas ligeiramente abertas. O que eu vi me fez engolir em seco, um nó grosso de pura apreensão subindo pela minha garganta. Silas estava lá. Meu vizinho, um homem de meia idade, notório por sua reclusão quase monástica e por sua obsessão por manter sua grama milimetricamente podada, mas nunca, jamais, por jardinagem noturna. Ele estava na parte de trás do seu terreno, perto da velha macieira que nunca dava frutos, e estava cavando. Não o tipo de escavação superficial para plantar bulbos na primavera, mas um trabalho duro, laborioso, desesperado. Seus movimentos eram bruscos, a luz fraca de uma lanterna de cabeça oscilando e cortando a escuridão enquanto ele enfiava a pá na terra úmida com uma fúria silenciosa. Aquele era o segundo gancho que prendeu minha atenção, transformando uma mera curiosidade noturna em uma investigação involuntária e cheia de pavor. A urgência daquele trabalho era palpável. Silas estava suado, apesar do frio cortante que prometia geada ao amanhecer, e a cada levantada da pá ele ofegava, um som abafado que eu mal podia discernir, mas que minha imaginação preencheu com facilidade. Ele não estava limpando detritos, ele estava abrindo uma cratera no chão. Nós morávamos na rua Aspen, um bolsão tranquilo de casas suburbanas construídas nos anos 50, em todas com vastos quintais e cercas baixas de madeira. A principal característica da rua Aspen era a previsibilidade. Os cães latiam às 5 da tarde, os aspersores ligavam pontualmente às 6 e os vizinhos se cumprimentavam com acenos distantes. Silas era o epítome dessa previsibilidade superficial. Ele era um homem meticuloso, que vivia sozinho desde que sua esposa se mudara misteriosamente anos atrás. Nunca era rude, mas era feito de arestas, de silêncios longos e olhos evasivos. Sua casa, impecavelmente mantida, era uma fortaleza de ordem e mistério. E agora, ele estava ali, rasgando essa ordem com a brutalidade de um animal. A contextualização se tornou crucial para entender o problema. Naquela hora, a neblina rasteira do vale começava a se acumular, transformando a luz da rua em halos leitosos e ineficazes. Eu estava seguro no escuro do meu quarto, minhas janelas agindo como um espelho de mão única, enquanto ele estava exposto, embora mal iluminado. O buraco começou a tomar forma. Inicialmente, pensei que fosse o enterro de um animal de estimação grande, talvez o pastor alemão de sua irmã, que ele ocasionalmente cuidava. Mas a profundidade e a largura que ele estava alcançando eram excessivas. Era uma cova que beirava o ritual, não a praticidade. O conflito interno começou a se manifestar. Meu bom senso gritava: feche a janela, volte para a cama e finja que não viu nada. É apenas um homem estranho fazendo coisas estranhas de vizinho. Mas o medo gelado, o instinto primário de que algo estava profundamente errado, ali, me manteve colado ao vidro. Por que ele não usou uma pá mecânica? Por que não esperou o dia? A resposta imediata era óbvia e terrível.
O que quer que ele estivesse fazendo precisava ser feito sob o manto impenetrável da ilegalidade e do segredo. A cada pedaço de terra que ele jogava de lado, o monte de sujeira crescia, escuro e montanhoso. Eu podia ver o vapor condensado saindo de sua boca a cada expiração. Ele estava exausto. Sua camisa de flanela escura estava manchada de terra e talvez de algo mais escuro que a fraca iluminação não me permitia distinguir. Comecei a abrir open loops em minha mente, tentando encaixar a cena em uma lógica aceitável. O que Silas estava enterrando? Era algo valioso que precisava ser escondido? Dinheiro? Joias roubadas? O tamanho da escavação, porém, negava a ideia de um objeto pequeno. O buraco tinha pelo menos 1,5 metros de comprimento, e a profundidade parecia destinada a engolir um corpo inteiro, ou algo de volume semelhante. Lembrei-me de um pequeno detalhe da semana anterior. Um caminhão de mudanças estranhamente anônimo, que estacionou na porta de Silas por talvez 15 minutos e saiu apressadamente, sem descarregar ou carregar nada aparente. Eu havia descartado o evento como trivial. Agora, minha mente o puxou de volta, juntando as peças. Havia uma preparação para isso. Havia uma urgência anterior que culminou neste momento da cova. Minhas mãos suavam friamente. Meus olhos doíam de tanto tentar penetrar a escuridão. Eu estava agachado, com o queixo apoiado no peitoril da janela, sentindo o frio do vidro se infiltrar em meus ossos. O padrão dos movimentos de Silas era hipnótico, mas brutal. Pá, levante, jogue, repita. Ele estava quase terminando o fosso. A profundidade parecia suficiente. Então, houve uma interrupção no padrão. Silas parou. Ele enfiou a pá no monte de terra e permaneceu imóvel por um longo minuto. Sua cabeça estava baixa, o feixe de luz da lanterna apontando para o chão da cova, transformando o interior em um poço de sombras dançantes. O silêncio voltou, mais opressor do que antes, sem o som reconfortante, embora aterrorizante, da pá. Senti um arrepio profundo. Ele estava me sentindo. O instinto humano de saber quando você está sendo observado é primitivo e quase nunca falha. Eu me afastei do vidro, me encolhendo contra a parede, prendendo a respiração. Meu coração batia tão forte que sentia a pulsação nas têmporas. A janela estava escura, refletindo o meu pijama amassado e meu rosto pálido. Será que o reflexo da minha silhueta poderia tê-lo traído? Depois de uma eternidade que durou talvez 30 segundos, Silas se moveu novamente, mas ele não voltou a cavar. Ele se virou e caminhou em direção aos fundos da sua garagem, sumindo da vista por um momento. Este foi o reengajamento. A pausa serviu apenas para aumentar a expectativa e confirmar. O trabalho preparatório havia acabado. A fase 2 estava começando. Ele estava indo buscar aquilo que iria ocupar aquele buraco. Eu não conseguia piscar. Minha boca estava seca. Meu corpo estava tenso, pronto para correr ou gritar, mas paralisado por uma curiosidade mórbida que superava qualquer instinto de autopreservação. O que quer que ele fosse trazer seria a prova irrefutável de que minha vizinhança pacata era apenas uma máscara fina sobre algo podre e escuro. Silas reapareceu. Ele estava andando de costas, apoiando o peso de algo incrivelmente pesado. Ele mancava. Seus músculos estavam tensos. O objeto que ele carregava estava envolto em algo grosso e escuro. Parecia uma lona de caminhão ou talvez um pedaço de carpete velho, preso por uma corda grossa e marrom. A lona estava molhada, talvez de orvalho ou de outra substância. O mais perturbador era a forma. Se fosse um objeto inanimado, uma arma, um baú, uma peça de mobiliário descartada, ele teria uma rigidez definida. Mas essa lona se curvava e cedia de maneiras que sugeriam uma massa maleável por dentro. Quando Silas cambaleou, o volume balançou de um jeito mole e desajeitado, como se o conteúdo estivesse se ajeitando sob a força da gravidade. O cheiro.
Embora eu estivesse atrás do vidro e a distância fosse considerável, o vento ocasionalmente soprava em minha direção. De repente, senti algo agridoce, forte, metálico, que a terra molhada não podia mascarar completamente. Um odor que minha mente imediatamente associou a sangue ou a carne exposta. O clímax começou quando Silas alcançou a beira da cova. Ele soltou um gemido profundo e gutural, não de dor, mas de extremo esforço, e deixou a carga cair perto da terra remexida. O som não foi o esperado ploft de um saco de lixo pesado, nem o clang de metal. Foi um tude molhado e amortecido, acompanhado de um som de ar sendo expelido, como um suspiro forçado. Silas ajoelhou-se ao lado da lona. Ele puxou a corda, desamarrando o nó. Eu não conseguia respirar. Meus olhos estavam arregalados, tentando absorver cada partícula de luz refletida. Lentamente, metodicamente, ele começou a puxar a lona para o lado. Sua lanterna, que ele havia reposicionado para brilhar diretamente sobre a cova, iluminou o que estava sob o invólucro. E então eu vi. Não era um objeto. A forma se tornou inegável. A curva da cabeça, o contorno de um ombro, a linha macia e horrível de uma extremidade. Era desproporcional para ser um animal grande. O material que não estava mais coberto tinha uma cor clara, quase fantasmagórica sob a luz artificial. E a textura não era de pele áspera, mas de pele humana. A evidência final, o detalhe que cravou a realidade em minha mente como um prego enferrujado, foi o cabelo. Escuro, liso e longo. O cabelo de uma mulher, caído sobre a terra fria e exposta. A imagem, breve, mas cristalina, me atingiu com uma força física. Eu vi um relance de tecido, talvez uma roupa de dormir, e a palidez mortal. O silêncio em minha mente foi absoluto, quebrado apenas pela batida furiosa do meu coração. Era um corpo. Silas havia enterrado um corpo. Alguém. Uma pessoa. A conclusão veio rápida e brutal. Silas não hesitou. Ele não parecia em pânico. Parecia determinado. Ele empurrou a lona e o conteúdo para dentro do buraco com o pé. O corpo desceu com um som de impacto suave e final. Ele pegou a pá novamente e, sem qualquer pausa para lamentação ou hesitação, começou a devolver a terra para a cova. A cada pá cheia, o som do solo caindo sobre o que quer que estivesse lá embaixo abafava o segredo, selando-o. O cheiro ficou mais forte por um momento, antes que a terra úmida o engolisse de volta. Eu recuei, tropeçando em meus próprios pés, minhas costas chocando-se contra a parede. Não era um sonho ruim, não era imaginação. Eu era uma testemunha. Eu vi meu vizinho, o homem que sempre cuidava tão bem de seu jardim, transformá-lo em um cemitério improvisado. Meu corpo inteiro tremia. O medo deu lugar a uma única e urgente pergunta que ecoava na minha cabeça. Ele me viu? Naquele momento em que ele parou, ele me sentiu? E se ele soubesse que eu estava aqui, assistindo a ele enterrar um segredo que não era um objeto, mas a vida de alguém? Devo ligar para a polícia agora? Ou devo ficar quieto, fingir que nada aconteceu e esperar que o segredo fique enterrado para sempre, sob pena de me tornar o próximo elemento na sua lista de tarefas noturnas? A incerteza era um terror em si mesmo. Eu precisava decidir. A terra estava quase nivelada. O sol nasceria em breve, e o silêncio da rua Aspen logo seria substituído pelo som dos carros e da vida normal. Mas eu não era mais normal. Eu tinha a imagem daquele cabelo escuro caindo na sujeira. E o tempo estava acabando. Se você quer saber o que aconteceu a seguir e qual foi a minha decisão, continue lendo na parte 2. A decisão foi um peso frio, sólido, que se depositou no meu estômago. Era diferente de qualquer outro medo que eu já tivesse sentido, porque não era o medo da consequência legal, mas sim o terror puro e primordial do desconhecido que eu teria que desenterrar. A partir do momento em que o sol se pôs,
e as sombras engoliram o jardim de Marcos. A ideia de dormir se tornou um insulto à realidade. Eu tinha que saber. Não havia mais volta. E a curiosidade mórbida já havia se transformado em necessidade obsessiva, um imperativo neurótico que pulsava na minha têmpora. Eu esperei até as 2:10 da manhã. A umidade da noite de outono era espessa, e o ar carregava o cheiro pungente de folhas apodrecidas e, estranhamente, um traço metálico sutil que parecia emanar do solo, como sangue seco. Vesti roupas escuras e folgadas, peguei a pá de jardinagem mais resistente que eu tinha, a que usávamos para quebrar torrões duros, e deslizei para fora de casa, sentindo o assoalho ranger sob o peso mínimo da minha preparação. Cada passo sobre a grama orvalhada era alto demais, esmagando as minúsculas gotas d'água em explosões ensurdecedoras no silêncio suburbano que, paradoxalmente, parecia amplificar cada som íntimo. Cheguei à cerca divisória. Não era alta, apenas uma barreira estética de madeira fina. Eu sabia exatamente onde Marcos havia estado, graças à lâmpada de segurança quebrada e à terra recentemente remexida, ligeiramente mais escura e fofa do que o resto do gramado. A lua, fina e parcial, espreitava através de um véu de névoa fina, fornecendo luz suficiente apenas para desenhar silhuetas ameaçadoras. O ar ficou ainda mais denso quando passei para o quintal dele. O medo de ser pego estava ali, um nó firme, mas era sobrepujado por uma adrenalina febril. Marcos havia saído no início da noite. Eu o vi. Ele levava uma mala grande e parecia apressado, mas estranhamente aliviado, como se estivesse se livrando de uma responsabilidade temporária. Eu rezava para que ele estivesse em uma viagem longa e que o silêncio da casa dele fosse genuíno. Eu comecei a cavar. A primeira camada de solo cedeu facilmente. Era terra virgem, misturada com aquela grama morta que ele não se preocupava em tirar. Eu trabalhava em um ritmo frenético, sem respirar direito, escavando uma cratera ampla o suficiente para poder me abaixar. A cada pá cheia que eu jogava para o lado, o cheiro metálico se intensificava, acompanhado agora por uma nota adocicada e enjoativa, um odor que a mente imediatamente classifica como errado, como putrefação que não é apenas carne, mas algo mais denso, quase oleoso. Eu cavava 1 metro. O trabalho braçal era exaustivo e o esforço físico tentava me distrair do horror mental, mas falhava. A terra estava ficando mais pesada, mais úmida. Eu estava quase na altura do meu quadril quando a pá raspou contra algo. Não era a resistência dura e sólida de uma rocha ou de um cano, era uma resistência esponjosa, mas firme, uma coisa grande e maleável. Meu coração saltou para a garganta. Eu parei, congelado, com a respiração suspensa, ouvindo apenas o zunido do meu próprio sangue nas orelhas. Abaixei-me lentamente e usei as mãos nuas, que agora tremiam incontrolavelmente, para limpar a terra ao redor da superfície descoberta. Era um material grosso, semelhante à lona, mas de uma textura estranhamente áspera e um tom cinza esverdeado que mal podia ser discernido na escuridão. O tecido parecia envolver algo que era definitivamente orgânico. Eu me lembrei da protuberância disforme que Marcos lutou para empurrar para baixo, e agora ela estava ali, logo abaixo da superfície, pulsando na minha percepção periférica. Eu tentei puxar a lona, mas ela estava firmemente atada, provavelmente com cordas resistentes ou arame. Eu precisava de algo para cortar. Enfiei a pá sob a borda e tentei alavancar. Mas isso apenas resultou em um som úmido e asqueroso, um som de sucção que parecia vir de dentro da lona. E foi então que eu senti. Não foi um movimento de deslocamento, foi um espasmo. O volume sob o tecido se moveu, não como algo rolando, mas como algo se esticando ou contraindo em resposta à pressão. Eu saltei para trás, tropeçando na pilha de terra solta. O medo agora não era de ser pego por Marcos. Era o pavor existencial do que eu tinha despertado.
Fiquei observando o ponto enterrado, ofegante, esperando que fosse apenas a acomodação do solo, gases ou minha imaginação enlouquecendo. Mas a protuberância, sutilmente, mudou de forma, como se o conteúdo estivesse se reajustando. A adrenalina me forçou a agir. Eu tinha que cortar aquilo. Peguei a pá novamente e, com um golpe cego e desesperado, perfurei a lona. Não houve som de tecido se rasgando, mas sim o som úmido e viscoso de algo que foi aberto. E o cheiro. Meu Deus, o cheiro! Não era apenas putrefação. Era algo químico, sulfúrico, misturado com odores de carne em decomposição. E, por baixo de tudo, um aroma enjoativo de leite azedo ou vômito. Meu estômago se revolveu e eu mal tive tempo de virar a cabeça antes de vomitar violentamente no gramado de Marcos. Quando consegui recuperar o fôlego, forcei meus olhos a se acostumarem com a visão através do buraco que fiz. A lona havia sido comprometida e o que estava dentro começou a vazar. Não era sangue vermelho, era um fluido espesso, quase preto, que brilhava de forma oleosa à luz fraca. Mas o que emergiu lentamente do rasgo, como se estivesse sendo empurrado de dentro para fora, foi o horror absoluto. Não era um braço humano, não era uma perna. Era algo que tentava imitar a anatomia humana, mas que havia falhado miseravelmente, ou talvez tivesse sido distorcida por um propósito que eu não podia começar a compreender. Vi uma superfície de pele pálida, quase translúcida, que parecia estar molhada e fria. Essa pele estava esticada sobre algo que se parecia com dedos, mas eram longos demais, finos demais, e se curvavam em ângulos antinaturais. Havia muitos deles. 4 ou 5 dedos pálidos, quase brancos, que se contorceram lentamente como larvas sob a luz. A ponta desses dedos não tinha unhas, mas sim membranas finas e transparentes que pareciam estar rasgando o próprio tecido da lona para tentar alcançar o ar. Aquela coisa estava viva. Eu recuei ainda mais, caindo de costas no chão. O ar fugiu dos meus pulmões e eu fiquei ali, imóvel, observando a abominação escorregar para fora do seu casulo funerário, buscando a liberdade que Marcos havia negado. O terror me dominou. E eu soltei um pequeno grito abafado, o som rapidamente absorvido pela névoa. Eu não podia mais pensar em Marcos, ou em leis, ou em vizinhança. Eu estava testemunhando algo que quebrava as regras fundamentais da biologia e da decência. Aquilo não era o resultado de um assassinato, era o subproduto de uma experimentação doentia, ou talvez uma coisa que nunca deveria ter existido, sendo enterrada para que a terra a absorvesse de volta. Os movimentos da criatura se tornaram mais rápidos. Ela parecia estar se alimentando da umidade do ar ou talvez tentando se recompor. Eu vi o que parecia ser um cotovelo, mas que se dobrou para trás em uma articulação extra, permitindo que a mão alcançasse mais alto. Foi nesse momento, quando eu estava paralisado pela náusea e pelo pavor do que estava brotando da terra, que eu ouvi o som que selaria meu destino. O ranger lento e inconfundível do portão de ferro de Marcos, seguido pelo som firme de passos no cascalho do seu acesso de carro. Ele havia voltado. O pânico era um choque elétrico. Eu saltei, com o coração batendo tão forte que pensei que meus ossos rachariam. Eu olhei para a casa. A luz da sala estava acesa, embora fraca. Ele estava lá, e eu estava no meio do seu quintal, ajoelhado em uma poça de vômito e fluido orgânico preto, com sua abominação lutando para sair da sepultura rasa. Não havia tempo para cobrir. Não havia tempo para nada além de fugir. Peguei a pá e a joguei na cratera, esperando que ela pelo menos cobrisse parcialmente a visão. Corri em direção à cerca, mas Marcos estava mais perto do que eu esperava. Ele não estava na entrada da frente, ele estava vindo da lateral, onde havia um pequeno galpão de ferramentas. Ele me viu. A luz fraca da porta traseira o iluminou,
revelando uma expressão que não era de surpresa, mas de satisfação sombria e inevitabilidade. Ele não parecia assustado ou zangado. Ele parecia ter esperado por isso. Eu sabia que você viria, disse Marcos, e sua voz era baixa, calma, mas carregada de uma autoridade fria que me congelou no lugar por um segundo crucial. Eu sabia que a sua curiosidade o mataria. Ele não estava correndo, ele estava caminhando em direção a mim, lentamente, com as mãos vazias. Essa calma era mais assustadora do que se ele estivesse segurando uma arma. O que é isso, Marcos? Eu consegui sussurrar, apontando para o buraco aberto, onde os dedos pálidos já estavam se movendo livremente sobre a terra úmida. Ele olhou para a cova, e seu olhar se suavizou quase com ternura. É o fracasso, vizinho. É o que acontece quando a natureza rejeita a correção. A terra deve absorvê-lo, deve neutralizá-lo. Eu só estava acelerando o processo. Eu não sou um assassino, vizinho. Eu sou um zelador, e você é um intrometido. Eu não esperei por mais explicações delirantes. A visão daquela coisa ainda rastejando e a presença calma e ameaçadora de Marcos me deram a força desesperada para saltar a cerca. Rasguei minha camisa na madeira, mas aterrissei com segurança no meu próprio gramado. Corri para a minha casa sem olhar para trás. Eu ouvia os passos pesados de Marcos na grama dele, mas ele não me seguiu imediatamente. Ele parou na beira do meu quintal, na linha invisível que eu havia cruzado tão impudentemente. Fechei a porta e tranquei todos os ferrolhos. Embora soubesse que aquelas travas eram inúteis contra a determinação de um homem que estava disposto a enterrar aberrações vivas no seu jardim. Olhei pela janela da sala. Marcos estava de pé ali. Ele não estava olhando para a minha casa. Ele estava olhando para o buraco. Então, ele se virou lentamente e seus olhos encontraram os meus através do vidro escuro. Era um olhar de profundo desapontamento e, pior ainda, de conhecimento. Ele havia me marcado. Ele sabia que eu sabia o segredo que estava além de qualquer explicação policial. O clímax não foi um tiro ou uma luta sangrenta. Foi a realização fria e silenciosa de que eu havia desenterrado não apenas um corpo, mas a prova de que a sanidade era uma ilusão frágil e que meu vizinho era o guardião de horrores que rastejavam. Eu liguei para a polícia. Eu liguei para a linha de emergência e tentei falar, mas as palavras engasgaram. Como eu explicaria? Meu vizinho enterrou algo que tinha muitos dedos e se movia no escuro. E agora ele sabe que eu sei e eu vomitei no jardim dele? Pareceria um pesadelo febril, e eu sabia que, até que eles chegassem, Marcos teria tempo. Eu assisti da janela enquanto Marcos, calmamente, pegava um rastelo e começava a empurrar a terra de volta para a cova. Ele não estava tentando esconder o crime apressadamente. Ele estava retomando o trabalho interrompido. Ele estava reenterrando a coisa. Eu esperei. O sol começou a surgir, pintando o céu de cinza lavado. A polícia chegou. Eles bateram na porta de Marcos. Marcos abriu, vestindo um robe e parecendo o vizinho mais normal do mundo, ligeiramente irritado por ser acordado cedo. Eu corri para fora, histérico, apontando para o jardim. Ali! Está ali! Ele enterrou! É orgânico! Os policiais, visivelmente confusos e impacientes com o meu estado, foram até o ponto. O terreno estava fresco, mas Marcos havia feito um trabalho perfeito. Não havia fluido preto nem lona rasgada, apenas terra remexida. Ele havia até mesmo jogado algumas sementes de grama sobre a superfície, como se tivesse acabado de replantar. "Senhor", disse um dos oficiais voltando para mim, "seu vizinho afirma que estava replantando uma roseira que morreu. Ele diz que você o observou e o acusou antes." Marcos estava parado na varanda, me olhando com aquela satisfação sombria.
Ele era o retrato da decência. Eu tentei explicar sobre os dedos, sobre o cheiro. Eles me pediram para me acalmar. Sugeriram que talvez eu estivesse sob estresse, que os meus óculos haviam sumido e que talvez eu tivesse visto mal a sombra na noite. Eles notaram o meu jardim perfeitamente mantido e a minha ansiedade. Eu era um neurótico. Ele era o vizencinho gentil. Eles foram embora, registrando a ocorrência como uma disputa de vizinhança induzida por estresse. Eu voltei para casa, mas não voltei para a minha vida. Eu passei o dia olhando para a cerca, sabendo que do outro lado, Marcos havia garantido que o seu segredo voltasse para o útero da terra, mas que ele não me perdoaria por tê-lo violado. Eu nunca mais pude olhar para Marcos da mesma forma. O terror se instalou na forma de um conhecimento amargo e solitário. Meu vizinho é um homem que enterra o que a natureza rejeita. Eu sei que o que vi não foi uma vítima, mas um erro biológico que ele estava tentando neutralizar. Ele me deixou viver, por enquanto, talvez por misericórdia, ou talvez porque ele sabe que ninguém jamais acreditaria em mim. Eu me mudei. Vendi a casa por uma pechincha, fugindo não do lugar, mas da ameaça silenciosa que ele representava. Enquanto eu dirigia para longe, vi Marcos no jardim. Ele estava regando a área onde a roseira, agora substituída por terra compactada, nunca cresceria. Ele levantou a mão, em um aceno lento, formal, e seus olhos transmitiram uma promessa fria. Eu sabia que você iria quebrar. E eu venci. Agora estou em outro lugar, mas o pânico me acompanha. Porque eu sei que em algum lugar, no subsolo, em outro jardim limpo e bem cuidado, há sempre algo que se move, que tem dedos demais e que Marcos está esperando a oportunidade certa para se livrar do próximo fracasso. Eu vi o horror e o horror me viu. E esse é um segredo que nunca vai ser enterrado. Se você tem vizinhos e eles parecem estranhamente silenciosos, ou se eles trabalham no jardim tarde demais, preste atenção. E se você vir seu vizinho enterrando algo, reze para que seja apenas um objeto. E se você descobrir que não é, faça um favor a si mesmo, não cave. Não se torne o próximo segredo que ele terá que proteger. Corra. Saia imediatamente, porque alguns segredos não podem ser contados e o preço de descobri-los é a sua própria paz e talvez, eventualmente, a sua vida.